Meus amigos, a IA vai dominar o mundo. Esse senhor é um teólogo de quinta! Um teólogo de quinta, tá ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Fala galera, Jonathan Fernandes na área para mais um Teólogo de Quinta, coach amoroso do mês de agosto. Dessa vez fiz algo diferente, hein? Muito diferente, algo inédito aqui no podcast. Eu conversei com a IA, pouquinho ali, né, pouco tempo, sobre relacionamento, né? Falei para ela, expliquei para ela sobre o quadro, enfim, o coach amoroso, e aí conversei com ela sobre relacionamento, né? E aí eu queria mostrar para vocês como é que ficou essa conversa com a IA, e aí vou deixar aí para vocês para analisarem, beleza? Antes, roda a vinheta. É um coach amoroso, teólogo de quinta. Eu estou estreando um novo quadro no meu podcast, que é Conversando com a IA. E é um quadro dentro de outro quadro, né? Porque é um quadro já tenho um quadro chamado Coach Amoroso, onde eu dou conselho de relacionamento pra galera, falo da minha experiência. E eu queria conversar sobre esse tema, sobre esse assunto, né? Relacionamentos. Entendi. Muito interessante isso. Cara, relacionamentos é um assunto que sempre rende, né? Porque todo mundo tá meio que tateando no escuro, sabe? O que te chamou pra querer criar esse quadro? Teve algo que te inspirou? Sim, as pessoas dizem que eu sou bom em dar conselhos amorosos. Lembrando que na época que eu criei o quadro, eu não namorava, né? Era solteiro, meus relacionamentos não duravam. Inclusive eu escrevi um livro para falar sobre isso, né? Todas as minhas desilusões amorosas, relacionamentos que não deram certo. Mas eu queria conversar contigo sobre essa liquidez do amor, né? Essa coisa líquida do amor, onde as pessoas, onde nada dura, né? Onde tudo é trocável, onde os relacionamentos parecem não durar mais como era antigamente. Tá. Bom, esse tema é muito bom e acho que rende uma ótima conversa de podcast. Quando a gente fala em liquidez do amor, é quase impossível não lembrar do Bauman e da ideia de relações mais frágeis, mais descartáveis. Mas será que é só isso? Tipo, uma nostalgia? Ou também tem algo sobre como a gente lida com o desconforto inevitável de amar alguém? Eu acho que existe um pouco dessa nostalgia, existe também uma camuflagem nos relacionamentos antigos, né? Porque muitas mulheres, principalmente, sofriam nos seus relacionamentos, né? Eram traídas, enfim, viviam relacionamentos infelizes, né? Mas por conta da família, por conta de manter a família, né? A imagem de boa mulher acabava que não se separando e às vezes nem tinha um direito de, né? Pois é, essa pressão para manter as coisas, mesmo quando não tem felicidade, né? Isso é uma realidade que muita gente ainda enfrenta. Mas também é fato que hoje as pessoas saem mais rápido de relações que não estão mais fazendo sentido, né? Aí eu te pergunto, na sua visão, como a fé ou uma perspectiva cristã pode oferecer um tipo diferente de base para os relacionamentos, fugindo um pouco tanto do apego sufocante quanto do descarte fácil? Interessante. A fé cristã, ela tem alguns direcionamentos sobre isso. Eu acho que um direcionamento muito mal interpretado, e deve ser porque é uma das coisas mais difíceis de cumprir na fé cristã, é o amor.
E a gente interpreta muito mal o amor, porque amar, na sua praticidade, é algo simples, mas na sua teoria é algo muito complicado, né? Então, assim, a gente precisa pegar uma parte do amor para poder ficar mais palpável, eu diria, para poder ficar mais compreensível a ideia do que é amar de fato. Então, tem um texto, né, muito conhecido da Bíblia, que fala sobre a submissão da mulher ao marido, e logo no versículo seguinte fala do contrário, né, do que o marido tem que dar a própria vida pela sua esposa, como Cristo, né, amou a igreja. Então o marido tem que amar a esposa na mesma proporção que Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja ao ponto de dar sua própria vida. Então a mulher não se submete ao marido por simples questão moral ou por simples questão de obediência. Ela se submete ao marido porque se sente protegida, porque se sente amada, porque se sente como se fosse um jarro precioso, sabe? E o marido ama sua esposa ao ponto de dar sua própria vida porque é uma missão dele. Ele tem que cuidar dessa mulher, né? Então, eu estou pegando um exemplo bem extremo, diria, para poder aplicar nos outros tipos de relações, porque a base da fé cristã, ela é de fato o amor, né? Ela é de fato amar. E amar, às vezes, é deixar ir. Sim, sim. Olha, isso é muito interessante, na verdade, porque vai muito além da regra ou do comum, né, do que a gente está acostumado a ouvir por aí. Eu achei muito legal isso que você falou, porque realmente isso toca num ponto entre decisão e sentimento, né? No fim, amar não é só uma emoção, é meio que uma prática quase diária, que envolve limite também, que envolve perdão, envolve presença e escolher ficar mesmo quando não é cômodo, não é confortável. Isso, num tempo de respostas rápidas e trocas instantâneas, realmente isso desafia muito a nossa disposição de permanecer. Então, se for trazer esse quadro para o podcast, pode ser um espaço muito honesto. Não para dar uma de guru do amor, mas para explorar as tensões que vêm com isso, né? Com a fé, com o amor, com as relações, e sem simplificar demais, sem parecer que tem uma solução milagrosa. É mais sobre fazer perguntas que cutucam. Tipo, o que te mantém no relacionamento? Medo? Hábito? Ou uma escolha consciente? Eu acho que isso prende a atenção de quem tá ouvindo. Boa pergunta. Essa pergunta é muito boa. Essa ideia que você falou também é muito boa sobre o quadro, que ele serve exatamente para isso. E essa coisa de escolha consciente é algo que faz todo sentido. É mais uma vez a gente falando sobre a complexidade das relações, né? Como as relações são complexas e muitas vezes a gente é levado, é condicionado a permanecer em relações que é meramente emocional, ou tem um apego, tem uma memória afetiva, né? Eu, por exemplo, durante muito tempo cultivava uma amizade de infância, porque eu estudei junto com esse cara, né, com esse meu amigo, durante toda a minha vida, durante todo o ensino fundamental. A gente se separou só no ensino médio. Então a gente frequentava a casa um do outro, tudo que a gente aprendeu foi juntos. Então eu cultivava essa relação um espaço muito, muito bonito da minha memória, mas que
eu vivi muito mais tempo longe dessa amizade do que perto. Então era só uma memória afetiva, não tinha nada vivo, né? Foi vivo, mas ficou para trás. Então, assim, muitas vezes a gente permanece até em relações de amizades por conta de uma memória afetiva, algo bom que vocês viveram, seja quando se conheceram, seja no curso, na escola, no trabalho, mas que ela só durou até ali, ela só durou aquele momento, depois ali não durou mais. Os relacionamentos também costumam ser assim, as pessoas vivem tentando achar um ponto de lembrança que tudo era bom, que tudo era perfeito. Na novela Mulheres Apaixonadas, né, a Helena, né, que era interpretada pela Cristiane Torrone, se eu não me engano, e o Theo, que era interpretado pelo Tony Ramos, eles tinham um relacionamento horrível. E assim, todas as vezes que eles tentavam salvar, entre aspas, o seu relacionamento, eles se apegavam a algo muito bom que eles tinham como memória coletiva dos dois, que era uma viagem. Então eles faziam uma viagem para tentar salvar o relacionamento, né? Coisa de rico, né? Então, assim, muitas vezes a gente é condicionado a pensar nisso, a querer esse lugar de conforto, né? Onde tudo era legal, tudo era bonito, para tentar salvar uma relação que talvez nem tenha mais salvação. Pois é. Acho que isso é muito forte, essa questão das memórias que não necessariamente se alinham com a realidade presente. E é muito humano, em certo sentido, isso, né? A gente se apega a momentos e isso acaba tomando um peso muito grande, uma parte muito grande do que a gente entende, né, como aquilo que está ao nosso redor, só que não é bem assim, né? Eu acho que pro quadro ir por esse ângulo das memórias afetivas, porque isso todo mundo vai se identificar. Porque todo mundo tem essas memórias. E isso também abre espaço para um papo sensível, mas honesto. Sem respostas fáceis, de forma rasa, né? Muito bom. É isso, essa foi minha conversa com a Yá. Espero que tenham gostado aí. Foi algo bem rápido, né? Mas deu pra aproveitar, pra ouvir muita coisa, né? E gostaram desse formato, não gostaram? Diga aí. Qualquer coisa eu posso trazer esse quadro aqui para ser fixo, né? Não só no coach amoroso, como foi hoje, mas em um quadro específico, só conversando com a Yá, não sei, algo a se pensar, mas depende do feedback de vocês, beleza? Não esquece de seguir a gente no Instagram, @teólogo de quinta e @Jonathan Fernandes original. Lembrando que amanhã tem modo carreira com o Paraná Clube, né? Brasfoot lá no nosso canal do YouTube. E até a próxima terça com mais uma plataforma. E até a próxima quinta com mais um Teólogo de Quinta. Tamo junto e fui!